Muito boa tarde, meus amigos de Viçosa e toda a nossa região aqui da Zona da Mata. Rapaz, ficamos 2 sábados aí sem poder apresentar o programa para vocês, né? Bom, nós estávamos aqui dando uma repaginada nos nossos conteúdos. Como nosso conteúdo anteriormente, era sobre o meio artístico, entretenimento e tal e tudo mais, vocês sabem que, talvez vocês não saibam, mas a verdade é que é um pouco meio chatinho da gente conseguir correr e buscar esses artistas e quem queira sentar aqui na nossa bancada e bater um papo, tá certo? Então, devido a isso, nós ficamos aí umas 2 semanas de molho, dando uma repaginada, vendo o que a gente poderia fazer para mudar de conteúdo. E estudamos, e até no último sábado, no último programa que nós fizemos, nós trouxemos aqui o Emerson, que falou um pouco da sua história, do seu curso de filosofia. Eu acredito que esse tipo de conteúdo é muito bom para os nossos jovens aqui de Viçosa e também para você que está nos ouvindo. Então, hoje, eu estou trazendo aqui, Patrícia Sena, que está ao vivo lá de Maceió, falando aqui conosco. Ela que estuda, está no seu 5º período de advocacia e vai falar um pouco sobre a sua trajetória. Oi, Patrícia, muito boa tarde, tudo bom? Fala pra gente. Boa tarde, tudo bom? Como é que você está? Eu tô bem, com um pouquinho de vergonha, né? Quanto tempo, viu? Tá bonita. Não, eu tive que arrumar a cara um pouquinho pra aparecer apresentável, né? E agora, tá onde? Tava falando de Maceió, como é que é? Maceió. O que fez com que você despertasse fazer advocacia? Porque aqui falando em off com você, você disse que trabalha com caixinha de festa. Aí eu só fiquei pensando aqui agora, rapaz, o que levou ela então a querer cursar advocacia, né? O que foi que levou você a... É um sonho de criança? É um pedido de família? Como foi? Na verdade, assim, não foi sonho de infância, né? Sonho de, assim, o que eu pensava quando era criança era psicologia, mas as pessoas falavam que eu era muito doida pra psicologia, porque eu não tenho muita paciência. Em 2017, eu decidi, assim, por acaso, eu sempre achei interessante, né, a profissão. E em 2017 eu tive uma oportunidade, né, eu comecei pelo Educar Mais Brasil, aí fui lá na faculdade, fiz a prova, passei e iniciei. Por forças maiores, eu acabei tendo que um tempo trancar, né? E agora, né, há pouco, no ano passado, eu retornei. Meu esposo me deu muita força de vontade, né, para estudar. Ele queria que eu cursasse arquitetura. Sim, sim. Um momentinho, viu? A mãe tá ocupada, vai pra lá. Ele queria que eu cursasse arquitetura, porque como ele é professor de matemática, ele ali ajuda com os cálculos e tal. E eu disse não, assim, porque eu gosto muito, né, de arquitetura, do ramo. Sim, sim. E todo mundo fala que eu tenho muito talento para isso, né, quando vê as coisas que eu faço, fala que eu tenho muito talento. Só que eu disse não, mas eu também gosto de direito, eu já tenho um tempo, né, que eu cursei, eu vou perder tudo que eu já estudei? Não. Aí eu decidi o direito mesmo e retornei o curso. Nesse caso, você adentrou ali, o Educa Mais Brasil é um programa do governo, não é isso? Que ele dá o quê? É gratuito ou ele cede bolsas? Bolsas. Quando eu fiz pelo Educa Mais Brasil, eu consegui a bolsa. Quantos por cento? Só que na época, eu acho que foi 50%. Então, na verdade, é 50% do governo e 50% você paga assim? Isso. Olha que top. Só que aí quando a pessoa tranca, perde a bolsa. Então, se eu quisesse voltar, né, pelo Educa Mais Brasil ou qualquer outro plano do governo, eu teria que começar do zero. Aí eu, poxa, tudo de novo? Não. Mas, e como é que fica lá o que você estudou lá atrás? Então, foi isso, que se eu fosse pelo programa do governo, eu perdi o que eu já estudei, eu teria que começar de novo.
Ah, Não entendi. pode trancar. Tipo, quando inicia, tem que concluir o curso. E eu não queria perder o que eu já estudei. Então, eu não queria, tipo, começar do zero. Aí eu fui lá na outra faculdade, que eu já tinha iniciado, já tinha estudado meus períodos. Recuperei, né? Peguei a ementa, trouxe a ementa para essa faculdade que eu estou cursando agora, na Anguera, e reaproveitei, consegui reaproveitar o que eu já tinha estudado. Aí eu continuei de onde eu já tinha parado. Agora está no quinto período, né? Como que é Isso. o curso em si? Você acha que o curso, muitas pessoas falam, com que eu já tive a oportunidade de falar, rapaz, é um curso assim que exige que você tenha muito tempo, tem que ler muito. Realmente é isso, tipo, tem coisas que é um pouco mais maleáveis. Olha, tem que ler. É muita leitura. E, inclusive, é difícil, né, para, por exemplo, no meu caso, eu preciso trabalhar, estudar, cuidar de casa, de filho, marido, é muita coisa. Muita coisa mesmo. É muita coisa. E assim, eu tenho loja virtual, né? Eu trabalho com caixas de festas, aí eu trabalho com as plataformas, né? Do site Shopee. Então eu tenho que estar indo fazer postagem em transportadora, tem que ir no correio, tem que ir no Pega Aqui. Ai, e isso tudo ainda tem que voltar a estudar. Aí o que é que eu faço? Quando eu não consigo estar lendo, que é complicado. Eu fico trabalhando no computador, e eu coloco o conteúdo do que eu preciso estudar no YouTube. E enquanto eu vou trabalhando no computador, eu vou ouvindo tudo o que eu preciso estudar. Quando eu tenho tempo, né, à noite, às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, aí eu pego e fico lendo, começo a ler. E durante o dia que eu não tenho tempo, quando eu tenho tempo, beleza. Quando eu não tenho, eu jogo lá o conteúdo. E, tipo, eu reviso o mesmo conteúdo com várias pessoas e, às vezes, o mesmo conteúdo com a mesma pessoa, o mesmo vídeo, várias vezes, para aquele conteúdo ficar fixado na memória. Porque se não for assim, não vai. Verdade. Mas e aí, Patrícia? E as provas? Elas são mais. É tipo o que as provas? Quando você vai lá para uma prova bimestral, não sei se é bimestral ou se é semestral, mas quando cai, você vai fazer uma prova lá. A prova é sobre os assuntos tipo de crimes ou é tipo sobre assunto de leis? O direito, ele é lei, né? Então, assim, depende da disciplina. Porque, por exemplo, esse semestre eu tive crimes em espécies, que é de direito penal, mas a disciplina é crimes em espécies. Eu tive direito do consumidor, eu tive filosofia e ética na advocacia. E também tinha uma disciplina online, né, que é de conciliação, né? E, assim, o direito penal, todas as disciplinas, na verdade, elas, as provas, elas colocam tanto a lei seca, né, que é a lei como está lá escrita mesmo, e também pegam alguns casos. Né? Às vezes pega um caso aleatório, dependendo da disciplina, por exemplo, crimes e espécies, eles pegam um determinado caso, colocam lá e colocam, se for uma questão fechada, eles colocam lá o tipo de delito que foi cometido para você identificar. E assim, porque, por exemplo, um crime que é cometido por um funcionário público não é o mesmo crime que é cometido por uma pessoa particular. Poxa, por quê, hein, Patrícia? Entendeu? Porque existe por exemplo, o furto. Sim, Nós somos pessoas particulares. sim. Então, se você furtar, você furtou. Se um funcionário público furtar, ele cometeu peculato. Entendi. Então, o crime, ele é diferente. O que é o Por peculato para os exemplo, nossos ouvintes aqui entender?
Peculato é furto, que é um crime cometido, também, né, cometido por funcionário público. Sim. É, e existe delitos, existe crimes que só são cometidos por funcionários públicos. Tu acha que pode Entendeu? citar Então, esse tipo de crime? furto culposo. Já entendi. Entendeu? Entendi. Você, por exemplo, quando a gente quer, uma pessoa quer furtar, não existe no Código Penal furto culposo. Então, quem quer furtar, ela vai lá e furta. Sim, com A certeza. pessoa que quer furtar. Então, não tem como eu ver lá o seu celular sem querer, eu botar na minha bolsa e levar. Eu quis furtar o seu celular, eu quis furtar o bem da outra pessoa. No caso do funcionário público, existe o furto culposo. Que, na verdade, porque a culpa, ela é quando você não tem a intenção, né? O dolo, né? O dolo, ele é a intenção. A culpa é quando você não tem intenção. Então, no caso do peculato, furto culposo, um exemplo vamos dizer assim, um funcionário, né, de alguma empresa pública, né, de algum compartimento público, sai, ele é responsável por aquele determinado compartimento. Sim. E ele deixa, sem querer, a porta aberta e vai embora. Né? Esqueceu, achou que tinha fechado, ou ele não fechou direito, né? Alguém vai lá e rouba computador, né? O que tiver lá dentro rouba. Bom, ele não teve a intenção, não foi ele que furtou. Só que ele responde por furto culposo. Mas isso porque vem... era a responsabilidade dele. Entendi. Mas no caso de uma falha dessa de um funcionário público, nessa situação ele chega a ser punido ou tipo passa a mão por cima, vamos dizer assim? Não passa a mão por cima não. Ele é punido. Se ele for, no caso, se antes do trânsito em julgado, né, antes do julgamento, ele restituir o valor, aí ele pode receber o perdão judicial. Então, a extinção, né, da pena. Entendi. E se após o julgamento ele restituir o valor pago, aí o valor, a pena que ele vai pegar é reduzida. Entendi. Mas não chega a perder porque não, pode né? ser punido com detenção e multa. Uhum. Ele não chega a perder não, né? A função dele ali no quadro? Não. Ele pode responder administrativamente também, mas não. Perde a função dele se ele cometer algum crime e pegar mais de 2 anos de reclusão e o juiz ele tem que determinar lá na sentença. Ah, entendi. Agora vamos lá. Antes de você adentrar aí por esses caminhos do direito, como foi que você vinha sobrevivendo? Eu sei que você mexe com coisinhas de festa. Como foi que começou isso aí? Essa ideia do seu trabalho aí com... Como é o nome que se chama desse negócio que você faz aí? É artesanato, é? Caixinhas personalizadas. Caixinhas personalizadas para festas. Eu não sei se dá para ver aqui. Eu estava trabalhando aqui as máquinas de corte. Outro computador ali. Mas você tem alguma loja física ou só home office mesmo? Só home office. Eu trabalho em casa. Aí você pega os seus produtos ali que você cria, fez algum projeto ali, você vai, coloca no LX e assim vai? Não trabalho com LX não. Eu trabalho com L7 já há 7 anos. L7, 7 anos, L7. É isso. Que é uma plataforma de vendas pequenos empreendedores, né? Que seria artesanato. E já há 7 anos com a L7. E agora há pouco, né? Cerca de 1 ano e meio, com a Shopee. Mas eu não tenho tantas vendas na Shopee quanto eu tenho na L7. Até pelo tempo de loja, né? Eu acho que
os produtos ficam mais visíveis, né, nas buscas pelo período, né, que tem já a loja no mercado. É possível alguém nesse meio que você trabalha fazer uma compra pela internet e você chegar a ser prejudicada? No caso, você perder uma venda, ou de repente o produto ser entregue, mas você não receber? O produto ser entregue e eu não receber? Sim. Algum golpe virtual assim não, né? Golpe, existem diversas tentativas, mas assim, não tem como não receber porque o valor, a pessoa só recebe a mercadoria se ela pagar. Sim. Só que cada plataforma tem um meio, né, de trabalhar. A Shopee, ela tem um prazo maior para pagamento. A Elo7, ela libera o pagamento com 2 dias. Então, mas assim, por exemplo, a pessoa que tentar aplicar o golpe, ela pode tentar aplicar direto com a operadora do cartão, como inclusive ontem mesmo eu estava com o valor bloqueado na minha loja por uma tentativa de golpe e eu enviei toda a documentação, a assinatura da transportadora, né, de recebimento, tudo, e consegui reverter a situação. Algumas pessoas tentam, né? Acho que umas 4 ou 5 tentaram já, mas eu consegui reverter todas. Nesse caso, para você poder reverter, você tem que ter todas as provas, né, de transação e tudo? Sim, porque fica tudo salvo, né? Tipo, porque o site ele tem um banco. Entendi. A L7 mesmo, ela trabalha com o MOIP, com a PagSeguro. E a Shopee tem o próprio banco deles. Que ótimo. Aí qualquer transação que o cliente fizer, ou que eu fizer, fica tudo nesse banco. Ô, Patrícia. Então, assim... Sim, pode falar, pode concluir. Então, assim, ele não tem como fazer a transação e essa transação desaparecer. Fica tudo lá. Só que eu preciso ter os meus comprovantes, tipo, quando eu posto na transportadora, eles emitem um documento. Então, eu guardo todos esses documentos, porque se em alguma eventualidade, até um ano, a pessoa entrar em contato com a operadora e não identificar a compra, aí eu estou lá comprovando que a pessoa comprou e que foi postado e que ela recebeu. Verdade. Então é isso aí, pessoal de Viçosa. E até os nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, você que trabalha com venda virtual, preste atenção nisso aí, ó. Guarda todas as informações para não acontecer, de repente, né, você ficar no prejuízo. Mas, Patrícia, agora veredando para dentro do direito, que é o nosso assunto principal aqui, você já está no 5º período. Em algum momento aí já foi cobrado estágio ou você optou a não fazer? Eu optei em não fazer no momento. Tem o estágio obrigatório, né? Só que eu ainda não fiz. Tem que fazer, não tem como concluir o curso sem estagiar. Precisa estagiar. Só que eu ainda não estagiei por conta de não conseguir ainda conciliar o trabalho com a faculdade e o estágio, porque assim, o estágio, por exemplo, abriu agora estágio na Defensoria Pública de Rio Largo. Aí uma colega minha de classe falou, vai lá e tal. Eu até pensei isso, só que eu pensei, tá, de segunda a sexta, de 7h30 às 12h30. E o trabalho? E os meninos? Aí eu falei pro meu esposo, olha, eu faço o seguinte, lá pro 7º período, quando eu tiver mesmo que estagiar, que tem o estágio obrigatório, aí eu faço, mesmo que não seja remunerado, seja estágio voluntário, só para eu conseguir a carga horária. Aí eu faço, eu não vou poder passar do 7º período. Vou ser obrigada. Então, até lá eu consigo me organizar, ver com os meninos como é que eu vou fazer para poder estagiar. Ô Patrícia, e esses estágios, eles funcionam como? Você tem que ficar sempre correndo atrás ou você tipo vai ali na direção da faculdade e procura saber, ou então a faculdade já tem ali de repente uma parceria com as prefeituras ou os órgãos do tipo assim? A faculdade, o coordenador do curso, ele sempre coloca lá no grupo escritórios que estão precisando de estágios,
Tá tendo uma feira agora lá na faculdade. Eu tô de férias já, né? Porque graças a Deus eu passei tudo. Que bom. Mas tá tendo uma feira lá de empregabilidade, né? E também pode fazer o concurso para estagiar no fórum. Ah, fazer o concurso para estagiar onde? No fórum. E existe esse concurso, é? Mas é aberto ao público ou só para quem é estudante? Só para estudantes de direito. O de Rio Largo era a partir do quinto período. E o ano passado, que abriu no fórum, né, aqui de Maceió, era a partir do sexto período. E esses estágios, a sua locomoção, a ida até eles, você recebe algum custo ou é tudo do seu bolso? Não, nesse caso é estágio remunerado. Né? Aí eles pagam. Pagam um pouco mais que os escritórios particulares. Olha para isso. E qual a área que você está pensando em adentrar quando estiver ali próximo à conclusão do seu curso? Então, o advogado recém-formado, né? Ele, assim, ele não tem muita escolha não, ele tem que pegar tudo. Porque ele tem que fazer nome e tal, e, né? A não ser que você já esteja encaminhado, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela estagiou no escritório previdenciário e que ela se identificou e continuou. Ela está hoje exercendo a área previdenciária. Eu pretendo a área criminal. Só que até lá eu não sei se eu vou me identificar, de repente, com um trabalhista, que eu ainda não peguei direito trabalhista. Eu não sei qual outra área que eu posso me identificar. Talvez direito de família, mas eu penso na criminal. Esse criminal é o quê? É crimes que a gente assiste na TV diariamente, um furto, um assassinato, coisa do tipo, é? Na verdade, quando eu entrei, né, iniciei a faculdade de Direito, eu queria para delegada, né? Eu fazer concurso para delegada. Assim, eu ainda quero, só que por conta dos problemas de saúde que eu tive, muito provavelmente, se eu passasse em um concurso para delegada, eu teria que entrar com uma ação judicial para conseguir exercer. Mas por quê? Porque eu não passaria na parte física? Médica. Porque não tem avaliação médica, eu não passaria na avaliação médica. Entendi. Mas isso não impede, não. Por conta de cicatrizes. Ô, Patrícia, agora é o seguinte, você falou aí sobre as áreas. Quando você está estudando, você vai passeando ali pelas áreas criminal, previdenciário, família. Como é que funciona cada área? Cada área é um período? Ou como é que funciona ali? Para você poder entender como é que funciona. Sim, cada área é um semestre. Né? Eu ainda não peguei a área de família, né, como eu falei, e nem peguei a área trabalhista. O direito penal, ele é grande, né? E é o que todo mundo gosta, né? Todo estudante de direito, ele é apaixonado por direito penal. A gente está assistindo a aula de direito civil e a gente começa a jogar lá causas do direito penal. E depois a gente já esqueceu que ali é civil. Aí o professor que tem que... Não, peraí, gente, vamos voltar aqui, é civil, não é penal, não. Todo estudante de direito é apaixonado por direito penal. O direito penal, ele é muito extenso. Então, por exemplo, tem o direito do direito penal, né? Tem crimes em exercício, tem execução penal, tem teoria geral, né? No caso do direito penal. Então, o direito penal, ele é muito extenso, por isso que ele tem que ser dividido em várias disciplinas. Entendi. E como é que é e lidado? Os também. Como é que é lidado, exemplo, a área de família? Explica pra gente como é que vocês estudam a área de família, né? Pra gente aqui. Eu ainda não peguei essa disciplina. Olhando na minha ementa, eu acredito que eu só vou pegar no 7º período, a área de família. Esse semestre agora eu vou pegar o tributário, olhando na minha ementa.
Como é que Eu ainda funciona não ali peguei nada de área Ah, de não pegou nada do tributário não ainda. Não, vou pegar esse próximo semestre agora, que vai iniciar em agosto, vai ser tributário. Eu dei uma olhada na ementa e se for certinho como está lá, vai entrar tributário agora para mim. O previdenciário. Tributário, previdenciário também vai entrar. Ah, então agora só pegou o civil. Agora eu peguei direito do consumidor, no semestre passado eu peguei do processo civil, né? Agora eu peguei do consumidor, crimes, né? Crimes em espécies, né? Que é de funcionários, a oferta pública, que também do estupro. No caso, crimes em espécie do estupro à oferta pública, né? Na verdade. Aí Inicia também em estupro. chega a passear por pena ali, pela pena? Sim, quando a gente está estudando, cada crime lá tem lá, determinando a pena. Ô, A Patrícia, mínima e a máxima. Só que geralmente não se trabalha com a pena máxima. Sempre o juiz ele coloca a pena mínima e vai aumentando assim, com os crimes que ele cometeu, né? entendi. O concurso do material, aí vai aumentando. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas não sei se você vai conseguir me responder. Mas se você conseguir, eu agradeço muito. No seu período aí que você está estudando, como é que um juiz e o direito em si, ele chega à conclusão que, exemplo, um crime de estupro, o cara tem que passar ali de 15 a 25 anos, mas nunca chega, né? Como é que é feito esse cálculo da pena? O cálculo, assim, a pena, ela é sempre a pena mínima. Então, vamos dizer aí, o estupro, vamos dizer, de 15 a 20 anos. O juiz, ele não vai iniciar a pena com o máximo. Ah, pega 20 anos. Não. Ele vai sempre iniciar com a pena mínima. Então, sempre a lei é pro réu, né? Então, ele inicia o cálculo com a pena mínima e, de acordo com o que ele fez, com o que ele cometeu, é que vai aumentando. Sim, entendi. Ele não inicia, nunca é a pena máxima. É meio ridículo, né? Querendo ou não, a gente acha ridículo, mas, infelizmente, a gente tem que reclamar com os legisladores, né? A gente só estuda. Então é isso. Pessoal, vamos para um breve intervalo comercial e retornamos já. É rapidinho. Fica com a gente, que é negócio de 1 a 2 minutos, tá bom? Muito bem, amigos. Acabamos de retornar aqui do nosso intervalo comercial. Como falei, é rapidinho a gente já volta. Estamos aqui com Patrícia Sena, que é estudante de Direito e pretende aí futuramente, com o término do curso, advogar e, quem sabe, né, galgar novos caminhos. Aqui, na verdade, nosso assunto é para você, estudante aqui de Viçosa, que pensa em adentrar por esses caminhos do direito. E aqui talvez seja uma oportunidade que você tem de poder tirar suas dúvidas. Talvez não vai poder conversar com a gente, mas ouvir para saber como é que funciona o curso. Nesse exato momento, Patrícia, fala para mim, como é que funciona uma pessoa que quer entrar com ação judicial. Eu já tive que entrar com algumas ações judiciais contra alguma empresa, algumas empresas, na verdade. E no final o advogado chegava para mim e falava assim: Bruno, meu serviço é X e o da justiça é X. Onde eu pensava que eu só tinha que pagar ele. Mas não, eu tenho que pagar o serviço da justiça também. É assim? Não, então, nesse caso aí, o advogado, ele pode solicitar, né, que você tenha o direito à justiça gratuita. Mas né? para mim ele não temos, não. Todos nós temos direito. Um médico tem direito à justiça gratuita? Teoricamente, ele tem um salário bom, né? Tipo, vamos dizer que o médico tem um salário de 40 mil reais. Teoricamente, ele não tem direito à justiça gratuita, por conta do salário elevado. Só que se ele comprovar que, por exemplo, eu recebo 40 mil, só que 5 mil vai para plano de saúde, 10 mil vai para parcela da casa, 3 mil vai para o carro, tal.
E nisso aí, 70%, 80% do salário dele é comprometido, ele não tem condição de pagar as custas judiciais. Aí, ele pode também solicitar a justiça gratuita. Ele tem direito. Mas quem solicita? A pessoa física ou o advogado? O advogado. Na petição inicial, ele já solicita, no final da petição, a justiça gratuita. Aí o juiz vai analisar e vai conceder ou não. Vixe. Ô Patrícia, me tira uma dúvida. Quando é feito ali o processo, eu já participei por ter, assim, entrado com algumas ações contra algumas empresas e às vezes acontecia da empresa me ressarcir. Esse ressarcimento é feito ali na hora do ato, quando o juiz ou a juíza, quem ganhou a causa foi exemplo, Bruno. Aí você tem que pagar ele até X dias. Quando não paga, como é que funciona? Existe ali uma multa? O cara tem que pagar de novo o advogado? Como é que é? Quando não paga o quê? A empresa não paga? Isso, exatamente. Não, se a empresa não paga, você não tem que pagar o advogado de novo, não, você já pagou. Mas o advogado, ele tem que acompanhar, né, esse pagamento. Porque se a empresa não pagar, ela está descumprindo uma ordem judicial. Ela é obrigada a pagar. Qual a Mas o advogado, ele vai acompanhar até o final do processo. Se você já pagou o advogado, ele tem que acompanhar até o fim do processo. Você não tem que pagar ele de novo. Ou seja, você, no caso, tem o processo foi concluído, você ficou de receber, não recebeu e vai ter que pagar de novo. Vai processar de novo? Não processa de novo. Ô Patrícia, por que agora? Eu não sei se é de algum tempo para cá ou se já é uma coisa que já vem lá do passado, do início do direito. Quando eu vou ali no Google, até em qualquer navegador desses aí que as pessoas usam, e pesquisar, um exemplo, empresa X, aí vai vir lá pelo Jus Brasil vários processos. Se você tiver um acesso, como eu tenho, você consegue ver os réus tal, e tudo mais. Outras pessoas não conseguem ver, mas assim, eu consigo ver. Esses processos são públicos, eles são obrigatórios. Todo processo ele é público. Mas por que tem que ser público? Alguns processos privado, todos realmente tem que ser lei, público. né? Isso é determinado na lei. Todo processo ele é público. Ele só é segredo de justiça, né? Se determinado pelo juiz ou em casos de estupro, alguns casos específicos. Aí é segredo de justiça, as pessoas não podem ter acesso. Inclusive o julgamento também não é aberto, mas todo o processo é público. Ali no momento você vai participar você vai ao fórum, aí você vê que à frente, né, ficam os juízes, os promotores e tal, tudo mais. Qual é a função de cada um ali? O juiz, o legislador, não sei se eu posso dizer isso, mas a autoridade maior. Ali tem um promotor, o advogado. O advogado de defesa e tem, como o outro, meu Deus, estava com ele na ponta da língua agora. Acusação. Existe isso? A acusação? De acusação? O de acusação é o do outro lá que é o de defesa? Que fica contradizendo um... Não, então. Em um julgamento, vamos lá. Em um julgamento, a autoridade maior é o juiz. Sim. Né? Tem os júris, né? Isso aí é o júri popular, né? Crimes contra a vida, júri popular. Esse júri popular então, são pessoas que não têm nada a ver com o caso. A sociedade, né? Algumas pessoas são selecionadas, a promotoria, né? E a defesa avalia, sendo aprovado todas as pessoas, né? Passando pela seleção, aí elas vão participar do júri. Como é que é feito? Então estão ali os jurados. Como que é feita a seleção para o júri? No caso, os júris, né? As pessoas que vão assistir ali, que de repente vão ajudar no julgamento da causa. Elas precisam se cadastrar no site do Tribunal de Justiça. E aquelas pessoas... que tem intenção de participar. Aquelas pessoas, elas precisam ser formadas ou não? Ou algum conhecimento
Não, não precisa ser formada, mas elas não podem ter processos criminais, precisam ser idôneas. Ótimo. Aí ali nós temos o juiz, o de direito, no caso o juiz, que é a autoridade maior, o promotor, qual a função do promotor dentro do tribunal? O promotor ele vai acusar. O promotor é acusador. É, o que vai acusar. Né? Aí Ele, temos na ali... verdade, ele é a defesa da vítima, né? A pessoa que já morreu, que não tem como falar ali, o promotor ele vai defender a vítima. Então, ele vai acusar e vai apresentar, né, aos jurados, porque quem vai decidir se ele é inocente ou culpado não é o juiz. O juiz ele só vai avaliar e aplicar a sentença. Mas quem vai decidir se ele é inocente ou culpado são os jurados. Entendi. Então, o promotor vai ali apresentar as provas, né, para acusar o porquê que o réu ele precisa ser condenado. E a defesa dele, né, o defensor público, se ele não puder pagar um advogado, o defensor público ou o advogado dele vai defender. Na verdade, é um teatro, né? Cada um vai apresentar, né, quem for melhor ali, que convencer melhor, é que vai ganhar. E atrás, no caso da pessoa que está sendo julgada, tem os familiares, é isso? Ou pode ser qualquer um que queira assistir o processo ali? Qualquer pessoa pode assistir. Também é público? É público. Eu posso entrar agora lá no fórum, está tendo algum julgamento, ou eu posso ver, né, fica lá num quadro, né, os dias dos julgamentos, ou eu posso ver, eu quero comparecer a esse. Se não tiver em segredo de justiça, porque lá no quadro está informando, segredo de justiça, é porta fechada, não pode. Mas se não for segredo de justiça, qualquer pessoa entra e assiste. Existe alguma obrigatoriedade em vestes para se comparecer em um tribunal? Sim, não pode ir de bermuda, né, de roupa curta, roupa de alcinha também, não pode. Tem, principalmente a promotoria, né, quem faz parte, na verdade, né, do processo lá, do julgamento. E também tem a roupa, né, a toga. No caso, o júri também tem que ir sempre, no caso, o júri é aquelas pessoas que vão ali ajudar na sentença, para dar a sentença, tem que ir também tudo bem vestido, vamos dizer assim. Paletó, é obrigatório o paletó, não? Não é obrigado a usar paletó, não. Pode ir com roupa normal, só que roupa adequada, né? Entendi. Comportada, não pode ir com roupa, né, sainha curta, não. Tem que ser roupa adequada ao lugar. Aquela polícia que fica ali dentro do tribunal, é uma polícia normal militar ou uma polícia penal ali? Se for tá lá com o réu, fica a polícia penal, né? Porque dali, se ele for condenado, já vai. Entendi. Ô Patrícia, agora vamos falar um pouco, saindo aí dessa área aí, vamos falar um pouco sobre aquele processo em que você passou da sua cirurgia. Que até você me falou aqui nos bastidores que você, não sei se você deu a entrada devido a problemas de direitos do consumidor. Não sei se foi assim, mas fala pra gente primeiro lá atrás, o seu processo da cirurgia. O que ocasionou aquele probleminha lá com você lá atrás? Fala pra gente. Então, lá em meados de 2016, eu tive uma crise de apêndice. Sim. Então, fiz a cirurgia, né? Fiz a apendicectomia. Só que depois da apendicectomia, eu continuei sentindo dores. Só que eu não tinha mais o apêndice. Então, eu acredito que nesse período eu fiz uns 5 exames e não constou nada, não tinha nada. A dor era psicológica, segundo os médicos, a dor era psicológica. E eu fiquei até 2021 sentindo essa dor psicológica. Vixe, meu pai do céu. E era uma dor absurda. Parecia que eu ia morrer, eu não conseguia nem me mexer. E quando foi... Tem uma época que eu tava bem fitness, né? Sim.
Tá até ficando gostosa. Aí eu fui pra academia e durante o treino eu comecei a sentir uma dorzinha. Eu achei que era fome. Aí eu fui pra casa, né? Preparei o almoço, um dia de sábado. Preparei o almoço, tal, comi. E quando uns 10 minutos que eu terminei de comer, a dor piorou. Aí o meu esposo, bora pra emergência, vou nada. Comer um estopão e pronto. Aí a dor piorou. Aí, tipo, ela não é uma dor que ela vai crescendo gradualmente, né? Ela começa pequena e já tá grande. E dali aí eles vão pra emergência com 3 meninos. Não, fica aí, eu vou sozinha. Peguei o carro e fui embora pra emergência. Quando cheguei na emergência, colocaram uma pulseirinha verde, né, em mim. E eu fui falar com a moça, né? Moça, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando de dor. Aí ela disse até assim, reclama que eu entendeu que tá verde. Vixe. Só que aí, quando ela falou isso, eu desmaiei. E quando eu acordei, eu já estava numa cadeira de rodas, as pessoas tentando me tornar, tiraram minha blusa, aí colocaram aparelho em mim. E eu não estava conseguindo respirar direito. E ficaram lá gritando, ela é cardíaca, mas não sou cardíaca. Era dor muito intensa, mexeu com tudo, né, no meu sistema, né. E dali só ficaram tratando a dor, né, me deram dipirona, nada, me deram tramal, comecei a vomitar, a comida estava parada, do jeito que eu comia ela estava. E nada. Depois me deram morfina, nada. Vixe. E a dor, assim, ela não parava com nada. Eu fiquei de 4 em cima da maca gritando. Parecia um animal. Aí a médica disse, minha filha, a gente já deu tudo que tinha de mais forte. Vai ter que descer. Aí eu tinha ido de carro. Aí eu disse, me deu papel para eu descer. Aí ela disse, você não tem condição de dirigir. Aí chamaram a assistente social, ligaram para o meu esposo. E a gente, né, foi na casa do meu pai, deixou os meninos lá e foi para a HGE. Quando chegou na HGE, aí você isso aí é voltou só para pra casa. você entender. Você voltou para casa com a mesma dor. Voltei com a mesma dor. Vixe, meu pai. E isso eu cheguei lá na UPA por volta de entre 2 e 3 horas da tarde. Entendi. E só para você entender o porquê de que aconteceu isso tudo. Entre 2 e 3 horas fui para a UPA, ficaram tentando tratar a dor até as 8 da noite, daí já se passaram um pouco mais de 5 horas. Sim. O tempo, ele era imprescindível para que não tivesse acontecido o que aconteceu. Ou acontecer coisa pior. Entendi. Então a gente foi para a HGE. A UPA colocou no meu prontuário que eu estava com a crise de gastrite. Então quando eu cheguei no HGE, o médico ele foi tratar a gastrite. Mas eu não tinha gastrite. E o tempo passando. Então me deram novamente tramal. Cara, se nem morfina passou a dor, tramal não ia resolver. Me deram omeprazol e tramal. Nesse período eu já não conseguia mais andar. Eu não conseguia mais andar, eu não conseguia ficar ereta, né, assim. Sim. E acabou que quando eu retornei, eu mal conseguia falar. A médica pediu para eu mostrar onde era a dor. Eu mostrei, ela foi e mandou fazer uma tomografia. Isso já era para lá da meia-noite. Foi bem difícil fazer a tomografia, né? Algumas pessoas para me segurarem porque eu não conseguia andar e eu não conseguia deitar. Vixe. Olha o problema, eu não conseguia deitar. Então era difícil para eu conseguir deitar. Então algumas pessoas tiveram que segurar na minha perna, nos meus braços, para conseguir me esticar na maca, porque eu não conseguia. A dor era muito intensa. Quando saiu o resultado, o intestino estava parado.
Não estava Eita. mais funcionando. Aí a médica me encaminhou para cirurgião e eu fiquei na ala vermelha, já não podia ficar ninguém comigo. Eu não, nesse tempo, eu também já não conseguia mais sentar. Ah, pega. Então eu tinha que ficar deitada na maca de lado, porque eu não conseguia deitar normal. Então eu tinha que ser de lado totalmente curvada. O médico veio me avaliar, né? Eu não tinha mais função fisiológica nenhuma, né? Soltar pum, né? Eu sei. Ou defecar, não tinha mais função fisiológica. Aí o médico conversou comigo, ele disse que ia precisar colocar uma sonda nasogástrica e aguardar 2 dias. Se em 2 dias não voltasse a funcionar, ia precisar abrir e eu ia ficar usando bolsa de colostomia por um tempo. Só que eu não tinha 2 dias. Já tinham se passado aí. Começou a contar ali o meu tempo. Eu cheguei na UPA às 2 horas, entre 2 e 3. Isso daí, quando ele me deu esse diagnóstico, já era umas 3, 4 horas da manhã. Então, muito provavelmente, lá para as 8 da noite do dia seguinte, já seria óbito. Ixi, meu Porque pai. o problema que eu tive, se não for diagnosticado em até 24 horas, óbito. Né? E para o que eu tive, a taxa de mortalidade para a doença que eu tive é 80%. Então, eu estou aí nos 20% que sobreviveu. Graças a Deus. Graças a Deus, verdade. E pronto, só que aí o que acontece? Colocaram a sonda, porque no caso da sonda, como eu não estava tendo função fisiológica, então eu iria vomitar fezes, né? E para isso não acontecer, eles colocaram a sonda, porque aí ela sairia pela sonda. Entendi. Ok, colocaram a sonda, e quando foi no dia seguinte, umas 10 para 11 horas da manhã, a outra equipe foi me avaliar. E quando eles foram me avaliar, eu já não conseguia mais reagir. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. Né? Aí o médico, foi quando ele disse, ela tem que ir agora. Foi de urgência. Não ia mais passar. Eu acho que eu não ia chegar 8 horas da noite mais não. E pronto, né? Fui operada. E quando eu acordei, eu olhei para a barriga e eu vi aquela cicatriz gigantesca, né? Do estômago, assim, até a virilha, e vi aquela bolsa do lado. E eu perguntei, né? Eu disse... tô com bolsa? Porque ele me preparou, né? Psicologicamente para usar bolsa. Me preparou. Aí ele disse, não, é uma bolsa, mas é um dreno, não é? Aquele dreno para drenar todo o líquido, né, que fica pós-cirúrgico. Eu fiquei usando aí uns 8, 9 dias esse dreno na barriga. Depois eles tiraram. Aí pronto, fui para recuperação sem cirúrgico. Né? Passou, ok. A recuperação é bem dolorosa. Né? Eu não podia comer nada, eu fiquei aí uns 5 dias sem poder beber nem água. Na época eu emagreci muito, já engordei tudo que eu emagreci, já engordei agora. Pega. Não podia beber nem água, passei um mês, depois do período da dieta líquida, né? Aí no hospital, que eu fiquei no sanatório, eles começaram a colocar a dieta pastosa. Só que logo em seguida, acho que com uns 2 dias, eles colocaram dieta sólida. E eu não podia comer nada. Então, quando eu comia, eu passava mal. E eu soube, quando eu recebi alta, né, que eu até então não sabia que eu tinha tido, ninguém me disse. Só abriu a barriga, tirou o que tinha que tirar e pronto. Ô Patrícia, mas tirou o quê? Pra abrir sua barriga, mas tirou o quê? Então, por conta da apendicectomia que eu tive, é porque eu vou falar uma coisa e já fui para outra. Tu faz eu voltar, tá? Tá, beleza.
aquela dor que eu sentia era das bridas, porque a gente... De quê, rapaz? Nem todo mundo... Bridas. Bridas? Quando a gente se corta, Hum, a gente informa aquela pelezinha, aquela cicatriz na nossa pele. Pronto. Em uma cirurgia interna, pode se formar aquilo dentro da barriga. Vixe, Algumas pessoas desenvolvem, outras não. entendi. Eu posso jogar na Mega Sena, porque eu desenvolvi. Aí, o que acontece? O causador da sua eu dor foi desenvolvi isso? duas drogas, não foi só uma, foram duas. O causador da dor foi essa bridas. Foi. Vixe, meu Deus. Essas duas bridas que são... no prontuário tem bridas, né? Mas, vulgarmente, as pessoas chamam de aderência. Sim, entendi. Eu tive duas aderências. Essas aderências, elas estrangularam. É como que estrangulou. Ela parou a circulação, pronto. Criaram duas bridas e elas pararam a circulação de sangue no intestino. Eu não sei se você já ouviu falar que o intestino é o segundo coração, né? O segundo cérebro, né? Exatamente, verdade. E assim, o segundo cérebro. E a gente precisa sem intestino ninguém vive, né? Sim. E se não vai circulação, se você pega o seu dedo e você prende por um determinado tempo, ele vai, sem circulação, ele vai necrosar. Era o que estava acontecendo com o seu intestino, vamos dizer assim. Foi o que aconteceu com o meu intestino, exatamente. Ele passou muito tempo por conta da UPA ter demorado, né, na transferência para o diagnóstico, aí acabou necrosando. Aí, no caso da necrose, foi tirado 60 mais 20 centímetros, 80 centímetros, quase 1 metro. Teve que remover, quase 1 metro do intestino delgado. Vixe, meu Deus. Mas quando retirou, você ficou quanto tempo ali em recuperação? Eu fiquei um bom tempo. Lá no HGE, eu fiquei no centro cirúrgico, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 dias no centro cirúrgico. Eu não podia nem levantar, porque tinha dano na barriga, no nariz, sonda, muito antibiótico por conta e muito forte, né? A cirurgia que foi de grande porte, aí são antibióticos muito fortes. Então eu não podia levantar nem para ir no banheiro. Era sempre sedada e para tomar banho a enfermeira que ia lá e deitada mesmo, ela nem levantava, ela me banhava na própria maca. Não podia. E depois desse período, aí me transferiram, né, na ambulância para o sanatório. Depois que eu estava no sanatório, com uns 2 dias, eu acho, ou 2 ou 3 dias, não lembro, mais ou menos isso, foi que começaram a fazer fisioterapia para eu conseguir levantar e depois andar. E assim, a volta da função fisiológica, porque eu não podia tomar nem água. Sim. E para voltar o intestino a funcionar é doloroso demais. Mas por quê? Então, tipo, porque o intestino ele tinha parado de funcionar, né? Aí o médico foi lá, removeu uma grande parte do intestino e ligou novamente, né, as partes para ele voltar a funcionar, né? Então ele estava ali paradinho, né? Morto, na verdade, morto, sim, né? Voltou depois. Então, quando o meu organismo, né, voltou à irrigação sanguínea ali e tal, quando voltou a funcionar, ele voltou a trabalhar, só que bem devagar. Né? Tanto que eu não podia comer, nem beber, nada. Então, quando eu fui soltar pum, né, a primeira vez, eu não sabia que era um pum, só sentia uma dor absurda.
E eu não conseguia prender, eu não conseguia segurar nada. Eu não conseguia controlar o meu corpo. E eu parei até de respirar. E depois a médica veio e conversou comigo. Que ia ser dolorosa essa parte de retornar a funcionar. Foi bem dolorosa. Tudo foi muito doloroso. Caramba. E aquele negocinho que você falou pra mim, que depois que você descobriu aquele processozinho que teve aí terminou entrando o seu conhecimento aí em direito do consumidor. Sim, pronto. Então, aí continuando, né? Passou aquele período de recuperação complicada. Fui no médico, comecei a fazer academia. Voltei pra academia. E comecei a sentir dor novamente. Aí eu, tirou a parte do intestino, mas tirou o peraí, apendicite, e eu tô com dor ainda. Tirou o apêndice, o intestino e ainda sentindo dor. E sentindo dor. Eu sofro da vida não. Aí você descobriu o que dessa vez? Então, né? Aí fui no médico de novo, não é possível. Fui, aí sim eu fiz o plano de saúde, eu vou morrer. Eu tentei uma consulta com o cirurgião no SUS em dezembro de 2021. Estamos em junho de 2023, nunca marcaram minha consulta. Meu pai do céu, olha pra isso. Me operei porque eu me operei pelo plano de saúde, que quando acabou tudo isso eu fiz logo o plano. Se der merda, pelo menos tem pra onde ir. Aí fiz o plano de saúde, só que como estava na carência, eu tive que pagar particular a tomografia que o médico passou. Aí pronto. Aí fiz a tomografia e descobri que na incisão da outra cirurgia abriram 2 hérnias. Uma mais próxima ao estômago e outra um pouco abaixo do umbigo. Vixe. Em cima da incisão. Porque como a barriga já foi aberta várias vezes, o peritônio enfraquecido não conseguiu segurar. Sim. Então acabou saindo e uma parte do intestino saiu por baixo dessa incisão. Ela começou a sair. Por isso que eu sentia dor. Aí eu tive que fazer outra cirurgia, abri de novo a barriga todinha. De cima a baixo. De novo. De novo. Que foi agora no final de janeiro. E colocar uma tela na barriga inteira. Pra poder segurar. Mas e aí agora? Como é que você se sente? Agora eu tô bem. Eu espero ficar bem, né? Marquei cirurgião pra fazer exame, ver se tá tudo certinho. Porque eu voltei a treinar de novo. Mas né? tira uma dúvida aí. Essa e tela. Quando eu ingressei. Essa tela chega a machucar você, alguma coisa? O seu... Não, às vezes eu sinto, assim, não sei se é ela, mas às vezes eu sinto. Caramba. Mas assim, o médico disse que com a cirurgia, ele não esperava que ia precisar colocar a tela tão grande, né? Ele achou que seria menor. Mas quando abriu a barriga, estava muito grande. Aí teve que ser na barriga toda. Caramba. E ele comentou, quando eu retornei para ele comentou que há muito tempo que ele não pegava uma cirurgia desse porte. Que maior que a minha, só de um cara aí que ele fez, ele até me mostrou a foto. Eu só também quero ver a foto da minha barriga aberta, sou carniceira. Mas e aí, você chegou a pegar o seu conhecimento em direito e tentar aí, de repente, entrar com alguma ação contra o SUS, coisa do tipo? Eu não tentei entrar com ação contra o SUS, né? Quando eu comecei a estudar direito do consumidor, eu coloquei, porque ele pega alguns casos, né? Porque é um caso. Uhum. E eu coloquei a minha situação. E colocando lá o meu caso, eu poderia ter entrado com uma ação, né, contra o SUS, pelo atendimento, né, porque eles não procuraram a causa da dor. Eles só queriam tratar a dor.
É tipo aquela velha história, você chega lá com a dor no dedo do pé, é virose. Verdade, isso aí, é verdade. Entendeu? Aí eu fui com a dor no estômago, me deram dipirona. Aí, colocando a minha situação, o professor explicou que eu poderia ter entrado, e a gente acabou estudando, né, o meu caso, que eu poderia ter entrado com a ação. Na verdade, ele achou que eu tinha entrado, né, porque é um caso de entrar. Uhum. E eu falei que eu não tinha interesse em entrar. Porque demora Eu só muito, queria Patrícia? entender, né? Demora muito um processo desse contra Não. Demora. uns 3 É anos, contra o 4 SUS. anos. Aí ele vai entrar. Bota tempo nisso. Porque aí, tipo, se eu ganhar, ele vai entrar com recurso. Aí, se nesse recurso eles ganham, eu também vou entrar. Aí vai para a segunda instância. O que são esses recursos? Aí Fala pra demora. mim. Quando por exemplo, eu ganhei uma causa. Aí eu ganho a causa e a pessoa que eu estou processando, ou a empresa, seja lá o que for, ela não concorda. Entendi. Então, ela vai entrar com um recurso para que seja reavaliado. Uhum. Mas esse recurso tem limite ou como é que funciona? Tem limite. No caso, assim, se eu ganhar a causa, aí eles vão entrar com recurso. Não é para sempre entrando com recurso, entendeu? Senão não vai acabar nunca. Vai ficar um falando, outro falando e vai acabar, não. Eu ganho, ele entra com recurso, é avaliado, aí se de repente ele não ganha, ele entra com outro recurso, vai para a segunda instância, até o superior. Aí quando chega ali, no final, que eles disserem é isso, bateu o martelo, não tem mais recurso. Caramba. Aí, ou foi um ou foi outro e acabou. Vixe. Ô Patrícia, aí também outra dúvida que eu estava com uma dúvida aqui na cabeça. Mas existe realmente a amorosidade da justiça. Isso a gente sabe que isso é fato. Uhum. Me tira uma dúvida aqui. Quando você termina o curso, nós já passamos de 30 minutos de programa. Para encerrar aqui, quando você termina o curso de Direito, você é obrigatório fazer a prova da OAB? Ou você pode, de repente, ali sem fazer a prova da OAB, trabalhar em algum escritório sem ter aquela liberação para advogar? Não. Quando termina o curso de Direito, se eu quiser fazer um concurso para delegada ou para analista jurídico ou alguma área que não exija a OAB, ok, eu não preciso. Agora, se eu quiser advogar, pegar causas, precisa, porque se não fizer a OAB, está exercendo ilegalmente, né, a profissão. Mas se paga para ter aquela carteirinha da OAB? Paga. Eu acredito que paga. Eu ainda não fui para essa parte não, mas paga. A prova paga, se não me engano, é R$200 para fazer a prova. Essa prova pode ser feita em qualquer momento ou tipo tem que juntar uma turma, vamos supor, com 100 pessoas? A partir do pessoas? 8º período é que eu posso fazer. Entendi. E eu vou tentar, né? Porque eu já quero sair da faculdade e sair direto do lugar. Né? Outra coisa também. Quando você pega a carteirinha do OAB, no caso, quando você vai fazer, as provas que você faz lá do OAB, ela é comumente, no caso, ela pega um pouco da abrangência de outros casos ou são sobre o assunto lá que está? Por exemplo, você está fazendo direito aí pega um pouco do assunto do primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, aí bota alguns casos ali ou é só sobre leis? Ela seca, no caso como não, eles não pegam necessariamente o que é abordado no primeiro, segundo, terceiro, até porque o que é abordado, isso vai depender da ementa de cada faculdade, né? Uhum. Eles pegam as disciplinas. Então, por exemplo, filosofia e ética, que eu estudei agora há pouco. Se não me engano, tem 8 questões na prova da OAB que tem essas disciplinas.
Então não é Aí nada direito difícil. penal. Hã? A prova da OAB não é nada difícil, assim, coisa de bicho de sete cabeças, não. É uma coisa que o cara lida todo dia, mas só tem que prestar atenção, vamos dizer assim. É, difícil é, né? Agora tem que estudar. Porque é o que você estudou em 5 anos, em algumas horas ali. Caramba. Mas e aí, você termina quando sua faculdade? Eu vou terminar, estou agora no fim, faltam 2 anos e meio. E aí, então, o que? 2025? É, Caramba. Então é isso, pessoal. Participamos aqui com Patrícia Sena do nosso programa Vem Viver deste sábado. Patrícia, estou muito feliz por você, tá bom? Em saber que o seu processo ali da sua cirurgia e também por você estar ali veredando pelo caminho do direito e descobrindo que as falhas que acontecem na humanidade, né? Estou muito feliz. porque assim, o direito, ele é empírico, né? Então, ele vai da vivência das pessoas, né? E como tinha um professor meu que dizia, o direito ele não tem falhas, ele tem lacunas. Vixe, se tem lacunas, então, peraí. É Quantos anos? aí que os advogados entram, né, nessas pequenas lacunas para São as conseguir brechas, são as defender os brechas. direitos. Não são brechas, são lacunas. Ô, Patrícia, quantos anos já de empreendedorismo aí? 7 anos. Eu Caramba. trabalhava como supervisora de uma rede de varejo e pedi demissão para ficar só nisso. E deixa aqui o Instagram para quem quiser de repente contratar aí um pouco as suas coisinhas personalizadas, os artesanatos personalizados. É underline, Minhos da Parte, com 2 T's e Y. Que maravilha. E onde é que vai ser o seu escritório? Já tem alguma ideia de onde é que vai ser quando chegar a concluir? Ainda não. Quando eu me formar, eu acredito que eu vou procurar trabalhar em algum escritório Hum. até eu conseguir me consolidar. Mas o seu negócio aí não vai parar não, né? Ou você pretende colocar alguma pessoa para dar continuidade ali? Vou parar. Eita, Quando eu rapaz. começar a crescer, eu vou parar. Ô Patrícia, a gente já passou um pouquinho aqui, não tem problema não. Como foi que Eu começou, tenho família rapaz? em Viçosa, viu? Hã? Eu tenho família em Viçosa. A Miriam, eu vi que ela curtiu a página. Não entendi. Eu tenho família em Viçosa. Manda um abraço pra eles, homem. Miriam, que eu vi que curtiu a página. Tia Maria, tia Célia, Roberto, que eu acho que trabalha na prefeitura. Que ótimo. Ô Patrícia, como foi que você descobriu que você tinha talento para mexer com personalizados? Na verdade, eu não sabia que eu tinha talento. Quando eu pedi demissão do trabalho, antes de pedir demissão, eu comecei a pesquisar, né, o que eu poderia fazer e em casa e cuidar dos meus filhos. E eu achei interessante o ramo de festa. E eu pesquisei. Quando eu tive certeza, eu pedi demissão e já fui direto comprando as coisas. E eu comecei a divulgar. Era decoração de festas, não era caixinha. Entendi. Era só decoração. Então eu comprei um kit, 2 kits, 3 kits. Era muito corrido. Então eu pegava sexta, sábado e domingo, 3, 4 festas por dia. Caramba. Era desesperador. Olha, a E, decoração tipo, que eu você não fala é dormia. o quê? A decoração. É aquela parte da mesa principal. Ah, entendi. E toda aquela decoração da mesa, painel, toda aquela parte. O bolinho não, né? Também? Não, o bolo, lembrancinhas, era com outra pessoa, né? A pessoa que contratava, né? Ela contratava comigo só a parte da decoração. Sim. Então, o tema, né? Mesas, painel, só essa parte. E também trabalhava com kit pé de monte. Teve a festa da minha irmã, né? Da Raíssa, de acho que foi 11 ou 12 anos, não lembro. E a festa da Rebeca, minha sobrinha, de 2 anos.
E eu acabei comprando um kit de uma mesa estilo retrô e dei a festa de presente, a decoração, cama elástica, eu tinha tudo, né? Cama elástica, tudo. E eu dei a festa às duas de presente. Eu não trabalho com lembrancinha, então eu comprei caixinhas e comecei a decorar em casa, né? Fazer manualmente. E postei no meu Facebook, na época, né? Que usava o Facebook. Acho que nem tinha Instagram, não lembro se tinha Instagram nessa época. Postei no Facebook. E quando eu postei no Facebook, as pessoas começaram a pedir. Você tá por quanto? Quanto? Eu disse, não tô vendendo. E para precificar? Aí pronto. Aí quando eu falei que não vendia, aí, como muita gente ficou pedindo, aí eu achei interessante, legal. Aí eu comecei a pesquisar essa parte de caixinhas de festa. Os valores, o que eu não queria trabalhar com a mão. Detesto coisa de tesoura, eu detesto, tá cortando também. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que tinha as máquinas de corte. Aí fui, comprei impressora, comprei máquina de corte, comecei a divulgar que trabalhava sem saber de nada. Vixe. E fui pesquisar como é que... O pessoal mandava pra mim a foto, faz isso fácil, nem sabia por onde começava. E eu dizia que fazia. E até a máquina chegar, eu já fui vendo. Pronto, e quando eu comecei a trabalhar com caixinhas, começaram a chegar muitos pedidos e eu não conseguia dar conta dos pedidos e das decorações. Aí eu tive que escolher. Entendi. E eu acabei escolhendo ficar só com caixinhas, porque eu tinha que estar que nem uma louca em prédio, indo para cobertura em salão de festa. Aí fiquei pelo menos em casa. A precificação, nesse período, tinha muito aquela coisa de caixinhas de R$1, né? Que, nossa, complicava demais. E, tipo, por quem vender R$1, diminui muito a qualidade de impressão, geralmente corta na mão. E eu não cortava na mão, então tem custo de máquina, porque a máquina tem lâmina. A lâmina da máquina é R$200, uma lâmina. Base de corte é R$150, uma basezinha de plástico. E eu disse, não tem como vender R$1. Mas o que eu posso fazer para vender R$1? Então, aí eu fui adaptando. Aí eu consegui, né, fazer uma adaptação, diminuir um pouco a qualidade de impressão e tal. Só que eu pensei o seguinte, eu prefiro a qualidade, né, do que o preço. Então, eu acabei preferindo cobrar um pouco mais caro depois, para poder oferecer um produto melhor para o cliente. Então, mas assim, também não cobrar tão mais caro, né? Eu tentei associar a qualidade ao preço baixo, porque nem todo mundo pode pagar o valor de luxo. E eu acabei não optando por trabalhar mais com esses itens de luxo. No início eu trabalhava, não trabalhei mais. Deixei e fiquei só com caixinhas populares, que é hoje que eu faço a minha renda. E assim, não tenho pretensão nenhuma no momento de sair até eu me formar no direito, porque eu não vou conseguir o salário que eu faço numa empresa do mercado. Para ganhar 1, 2 salários mínimos não vale a pena. Então, com certeza, eu prefiro ficar como eu estou e até que eu me formar e for trabalhar em algum escritório que for advogar. Simbora. É isso aí. Então é isso, Patrícia. Muito obrigado por você estar comigo aqui nesse programa. Pessoal, entrevistamos aqui Patrícia Sena, estudante de Direito e empresária no ramo de personalizados de caixinha. Ela já deixou aqui o Instagram, mas você vai lá no meu Instagram também, @BrunoBarbosaFit, vai estar lá o nosso flyer. Eu vou deixar lá o Instagram dela, o Instagram da lojinha dela também. Caso você aqui de Viçosa e talvez da nossa redondeza que esteja nos ouvindo e queira contratar aí o serviço dela, tá bom? Patrícia, muito obrigado, um abraço para você, um cheiro, um abraço para os seus filhos que eu não conheço, mas manda para eles um abraço, para o seu esposo também. E pessoal, muito obrigado por estar aqui comigo e até o próximo sábado. Valeu, até mais. Obrigada. Valeu, tchau. Patrícia.